E aí? Shadow Hunter! Power Activate! Launch! Esse é o Thunder Shadow Hunter Shining Edition. Esta versão da arma avançada conta com acabamentos metálicos, módulos com componentes de LED para misturar com as outras armas avançadas, um nado maior, mais pesado e com núcleo brilhante de LED, e 3 pontas adicionais transparentes para customizar ainda mais os nados. Vindo nesta enorme caixa brilhante e até com o autógrafo do Kareisha, hora de conhecer mais uma arma de Infinity Nado 7. O link de compra dela vai estar aqui na descrição, galera, então quem tiver interessado pode conhecer também as outras armas da série. E agora a gente vai começar. Para bem tirar daqui, primeiramente puxa a manga aqui do lado. E essa caixa, ela tem várias tampas. Primeiramente tira a tampa daqui, de Infinity Nado 7. Depois a gente tira a outra tampa, para poder tirar um conteúdo daqui da caixa. E aí sim a gente encontra tudinho aqui dentro dessa caixa cheia de brilhos foil. Presta atenção aqui, ó, no que é o acabamento metálico das armas, gente. Isso aqui é bem mais detalhado que a arma avançada normal. Aqui a gente também tem o núcleo, que é onde a gente vai colocar todos os acessórios e montar nossa arma para customizar. Aí depois aqui a gente tem o cano maior pra gente fazer o lançamento do nosso nado. A ferramenta de montar e desmontar é a mesma dos outros. O acessório de mira pra gente encaixar na nossa arma e dar aquela customização também tá aqui, com o desenho da mira. Também temos pontas de ataque, defesa e equilíbrio para poder realizar ainda mais customizações, e elas são transparentes. A ponta de cano longo, que também brilha com LED pra gente montar na nossa arma e deixar o nosso lançador ainda maior. O Thunder Shadow Hunter avançado, que é maior e mais pesado que o da arma básica, então a gente tá com mais poder por aqui. Tem que falar também de uma cremalheira maior que a padrão pra gente lançar com ainda mais força pra quem prefere o estilo clássico. Infinity Nado 7 também conta com cards colecionáveis, e a gente vai abrir o nosso aqui. Aqui vem uma carta especial do Kareisha, que é o protagonista da série. Pegando a carta daqui de dentro, gente, olha só, os detalhes da arma avançada, o Kareisha, e também aqui atrás tem uma raspadinha de um QR Code pra ler no aplicativo de WeChat chinês para poder ler esse aqui. Esse não tem como baixar fora da China. E também todo o manual de instruções explicando como que faz a montagem e como trocar as pilhas, que graças a Deus já vem no produto, então você já pode lançar e brilhar logo de cara. Comecemos então com o processo de montagem do lançador do Shadow Thunder. Começamos aqui com o grip, que tem esse acabamento metálico, que quando a gente compara com a arma básica, por exemplo, não só ela não era desmontável, como também tinha menos cores, era o azul direto. Aqui a gente também vê como é que tá o botão de lançar, porque a gente pode configurar a arma de vários jeitos diferentes. Pegamos o núcleo lançador e encaixamos aqui nessa parte de baixo. Pegamos agora o cano lançador e colocamos aqui embaixo dele. A mira você encaixa na parte de cima, com a parte amarela virada pra frente. E por último, o cano que vai fazer todo o circuito ligar precisa ser ativado. Aqui em cima você vai encontrar essa switch que você coloca aqui no número 1. Veja que agora ela já ativou e ela vai estar transmitindo eletricidade nesses encaixes, que a gente vai colocar aqui no final do cano para ativar a arma por completo. E aí é só a gente empurrar, ó, que já ativou o circuito, ó. A arma já tá brilhante para realizar o lançamento dos nossos nados e também realizar as nossas customizações. Diferente da arma básica, que é menor, aqui a gente não tem como prender os outros módulos, já que eles são inteiramente grudados um no outro. Mas no caso aqui da nossa arma avançada, a gente pode somar outros módulos de outras armas avançadas e fazer uns lançadores bem malucos. Se eu pegar, por exemplo, as asas do meu lançador arco e flecha e quiser colocar nesses outros slots, eu posso sem problema nenhum, criando um lançador pra lá de maluco, fazer aqui um grande lançador Megazord. Só de preencher por aqui eu fico com esse aparato gigantesco, e ainda por cima aqui embaixo a gente tem mais outro slot. Posso, por exemplo, pegar aqui o meu outro grip e botar aqui embaixo, permitindo que eu tenha ainda mais apoio na hora de lançar o meu nado. É importante mostrar também que como a gente tem sempre todos esses botões e todos esses gatilhos, a gente pode recombinar em outros slots dos outros núcleos. Então se eu quiser lançar, por exemplo, aqui deixando desse jeito, eu quiser criar tipo como se fosse a espada para eu lançar assim na vertical, eu posso também. E sem falar que como a gente tem um lançador de cremalheira muito maior, eu posso utilizar ele para lançar outros nados em outros lançadores. Então eu posso tanto utilizar esse mecanismo de lançamento da arma, como também posso utilizar esses núcleos para poder lançar aqui no arco e flecha. A cremalheira vai entrar aqui, ela é bem maior e muito mais fácil de pegar, tem muita customização por aqui. Aí quando a gente compara as duas armas, a gente nota que claramente a avançada Shining Edition é muito maior. É muito legal ver também os componentes se acendendo graças à luz que transmite daqui para cá. E já que a gente está falando tanto de LEDs que brilham, a gente também tem que ativar o nosso do nosso nado. Aqui dentro a gente tem um núcleo, que a gente só precisa pegar aqui e puxar essa pontinha de plástico que está aqui dentro dela. Vocês vão ver agora aqui que já tá brilhando. E aí sim, ativado no nosso nado, quando a gente colocar ele aqui na nossa arma, percebam o brilho, ó.
a gente tem, ó, brilhando muito mais colorido. Portanto, agora a gente vai comparar o nosso Thunder Shadowhunter da arma avançada Shining Edition contra o Thunder Shadowhunter da arma básica que a gente já tem aqui no canal. E vamos começar com o War Core desses nados, de um lado do Shining Edition e o outro da arma básica. Curiosamente, o peso deles é diferente, porque quando a gente olhar por aqui, presta atenção. O da arma Shining Edition pesa 6 gramas, enquanto o da arma básica pesa um pouco mais, 6,4. Isso acontece porque os papéis dentro dos cores são completamente diferentes. O da arma Shining Edition é só um adesivo normal, aqui com um pouquinho de textura, enquanto o da arma básica é holográfico, e esse aqui é bem mais legal quando tá girando. E é importante lembrar que dentro desses cores eles são transparentes e desmontáveis para você montar do que você bem quiser. Tanto que eu peguei o recorte do logo aqui do canal, coloquei dentro de um e é permitido você em competições fazer o seu próprio core. Pessoalmente achei isso uma grande patifaria, porque as armas Shining Edition são muito mais raras e muito mais caras. Então eu esperava que o core que viesse com ele fosse mais complexo, mais cheio das coisas, mas não. O que vem na arma mais cara é o que tem um dos cores mais sem graça. Eu prefiro o holográfico com esse look 3D olho de peixe. Mas agora, no anel de ataque, esse é o nome, agora é coisa completamente diferente. Porque o que vem do Shadow Thunder da arma avançada Shining Edition é pintado mais grosso e mais recheado, comparado com o da versão normal, que é um pouco menor e é oco por dentro. Presta atenção na diferença do peso. Enquanto a gente tem aqui 25,3 na versão da arma básica, olha a diferença absurda aqui da arma avançada, pesa 41,2. Vocês também vão ver que não só a gente tem essa diferença de tamanho, de peso, de pintura, como a gente tem aqui, ó, olha a diferença do diâmetro. Ele é um pouco maior, essa é a versão inclusive que o Karishá utiliza na série, e seja na versão básica ou na avançada, tem uma coisa que os dois fazem igual, que é bater com ataques laterais que não tem nem upper nem smash, é um golpe bem lateral, e como nada do Karishá gira pra esquerda, por incrível que pareça, esse cara aqui é muito bom em continuar aguentando ataques do adversário e ficar equalizando o giro. Mesmo na configuração padrão, esse é um dos nados mais difíceis de você desequilibrar, porque com tanto que ele equaliza com o adversário contra outros nados, esse nado fica girando por bastante tempo. Agora os anéis de defesa são iguais, a gente tem eles nas mesmas especificações. Vamos ver aqui como é que anda o peso de cada um. Um pesa 2,1 gramas, enquanto o outro, vejamos, pesa 2,9. Pesa um pouco mais aqui, ó, 2,8. Curiosamente, de novo, a gente tem o anel de defesa mais pesado na arma básica do que da avançada. A gente consegue distinguir porque o da arma básica é esse azul um pouco mais escuro. Então não sei como é que eles que têm a mesma especificação, é o mesmo 01, então com essa diferença. Curioso que para você ter o máximo de peso, você tem que pegar da arma básica primeiro. Já agora, este ponto, a gente tem eles iguais. A gente tem a mesma configuração, com essa ponta um pouco mais fininha, e os dois vão pesar a exata mesma coisa. Ambos têm 14,7 gramas. Mas, como aqui no nosso set a gente tem 3 pontas adicionais, então é claro que a gente consegue uma performance diferente. Para bem tirar a ponta de um lado do set, a gente vai pegar a ferramentinha de jade e vai encaixar esses 3 dentes aqui em cima. Só a gente girar que ela vai subir. E aí a gente tem essa mais arredondada, que é do tipo defesa. Essa outra aqui, que é basicamente o point lá do Claulion. A gente tem aqui uma superfície reta e outra com uma bolinha. Essa outra que é basicamente o flat, que a gente tem uma superfície mais reta e um furinho lá pra dentro para deixar o nosso combo mais rápido. E aí depois, com o que a gente quiser colocar aqui dentro, alinhar aqui em cima, pressionar de volta com a ferramenta para a gente ter a nossa customização do nosso nado. Falando ainda de customização, a gente também tem o nosso eixo brilhante, que a gente pode colocar dentro do eixo de qualquer nado. Ele vem no encaixe daqui de dentro e aí qualquer combinação que você fizer vai deixar o seu combo brilhando. Ele vai brilhar, infelizmente, com uma cor só, ele brilha de azul. Eu queria que ele fizesse multicolorido, igual a gente via com os nados de Infinity Nado 6. Só que ele tem uma limitação quando a gente utiliza os remakes de Infinity Nado 1. Os núcleos de Infinity Nado 1, eles ocupam esse mesmo corpo que fica aqui dentro do eixo principal. Então, quando a gente coloca ele aqui dentro, ele ocupa esse espaço. Então, não tem como a gente fazer, por exemplo, o remake do Whisker ficar brilhando. A luz, ela até fica se projetando pra cima, mas como ela não desce até o final pra terminar de encaixar, infelizmente, você fica com a escolha de ou utilizar um núcleo de remake, ou então de utilizar o núcleo brilhante aqui de dentro. E agora, com o Thunder Shadowhunter avançado do Shining Edition montado por completo, vamos ver como é que é o peso dele. Ele tem aqui ao todo, vejamos, temos aqui 68,2 gramas. Quando a gente compara com o Thunder Shadowhunter da arma básica normal, a gente tem uma diferença bem grande. Ele pesa só 48,9, e já que a gente tá falando de protagonistas azuis, se a gente compara aqui com o peso do remake do Super Whisker de Infinity Nado 1, temos aqui 65,6 gramas. Aí a gente vê que agora sim, quando a gente tá com o peso normal deles da linha avançada, aí a gente vê que agora a gente tem o Karishá conseguindo lutar pau a pau com o Jin, que agora a gente vai levar pro combate e ver nossas armas em ação. Simbora! Arma ligada, vamos lá. Atenção, 3, 2, 1, vai fogo! Lá vai ele, gente!
Lá vai ele. Um pouco mais lento, claro, parado ali no meio, porque é uma ponta de resistência, meio equilíbrio. Quando não tá ninguém no caminho do Thunder Shadowhunter avançado, é assim que ele vai lutar. E 3, 2, 1, vai fogo. E a mente vai colocar o básico pra enfrentar o avançado, gente. Aí vem eles. A colisão dos metais, a diferença dos pesos. E agora a mente tem os dois girando para a esquerda, que ninguém vai se beneficiar do giro de ninguém. Ficou agora extremamente revirado, levando a vitória. Vamos agora fazer avançado contra avançado. 3, 2, 1, vai fogo! Oh, meu Deus! E usando aquela cremalheira maior que veio com o nosso Shadow Thunder avançado, gente. Enfrentando agora o Blazing Wheel, lá vem ele. A gente tem equilíbrio contra defesa. Atenção, nossa, forte recuo, foi pra trás outra vez. Aí bem que eu gostaria que desse pra poder colocar esse núcleo brilhante nos outros nados remakes de Infinity Nado 1, mas não tem como. E a defesa refletiu, tirou demais. Será que agora vai conseguir recuperar a postura? Ele tenta a defesa, vem, não. Vitória do Shadow Thunder. E 3, 2, 1, vai fogo. E agora a mente vai colocar 3, 2, 1, vai fogo. Royal Flying Dragon. E tem uma coisa que eu não gosto da dublagem de Infinity Nado 7 em inglês, é que parece que a Alpha Group deu pros dubladores um enredo traduzido com o tradutor do Google e disse que eles não podiam mudar as falas. É a sensação que eu tenho, pode não ser isso. Porque toda vez que você assiste episódio, os nados muitas vezes mudam de nome. A Lacey, ela já chamou o nado dela por uns 3 nomes completamente diferentes. Em inglês, a tradução de Nado 7 é horrorosa. 3, 2, 1, vai fogo. E agora, a gente, já que a gente falou dos heróis e tudo mais, tome aí, remake do Super Whisker de Infinity Nado 1. Que na China, eles são obtidos em Random Booster. E agora, nas colisões, lá vem eles nas pancadas. Bem que eu gostaria que desse pra colocar o núcleo brilhante dentro dos remakes, mas não dá porque eles ocupam o mesmo slot dentro do eixo. Vem agora, dessa vez é o Shadow Thunder Hunter, que tá super revirado. Vem chegando no final, vem chegando no final. Mano, olha o ângulo que ele tá, velho. Ele não para. Ele não para. E acho que teve um empate. Esse não vai fogo. Também existe uma versão de arco avançado, Shining Edition, do nado do Sérgio, que é ele que utiliza o Burning Wheel. E curiosamente não tem uma arma avançada Shining Edition do nado da Lacey, só tem dos homens. Cadê uma espada brilhante com acabamento metálico para as mulheres, pelo amor de Deus? Ela tem só avançada normal, que não tem 3 pontas adicionais, acabamento metálico e todo o resto. Chega no final outra vez. 3, 2, 1, vai fogo. Vamos agora colocar o pessoal de Infinity Nado Sword. Atenção. 3, 2, 1, vai fogo. Colocamos aqui as espadas para lutar. E também agora 3, 2, 1, vai fogo. Agora sim. Colocamos 3 nados de uma só vez. Vamos ver se vai ter ativação split agora, atenção, os impactos bem dividiu. É muito curioso como quando o Bullet Griffon foi explicado, todo mundo se lembrou desse nado divisível. E sobrevivendo no final a parte de baixo do split. Esse não vai fogo. Agora a gente tem o Whisker brasileiro, com a ponta adaptadora, que infelizmente nunca foi lançada aqui no Brasil. Whisker de Infinity Nado 3, enfrentando o nosso Shadow Thunder avançado. Atenção, refletidas fortes. As colisões vêm ali, ó, super baixo, ele bate direto no plástico. E como um gira para a direita e outro gira para a esquerda, então a gente tem ele se alimentando bastante do giro um do outro. E as colisões agora, que esse é um nado bem mais pesado, são bem mais divertidas. Atenção, vai muito revirado pro chão. Os dois têm rolamento dentro dos seus eixos. Quem é que vai sobreviver? Chega no fim, mano, tá muito revirado o Shadow Thunder. Vai conseguir ficar de pé, recupera a postura, os dois vão cansando demais um ao outro e chega no fim. Super Whisker, não vai fogo. Agora entra, nós temos o Ares Wings de Infinity Nado Victory. Eu lanço ele da espada porque ele veio junto com o adaptador, então por isso que eu tenho. É meu único Nado Victory. E, gente, se vocês forem assistir essa temporada, vocês vão ver que o traço dele é horroroso. É muito mal animado, eles têm que imitar o Burst de um jeito horrendo. O protagonista parece um Valt Lilás. Vamos ver quem é que sobrevive. Atenção, será que ele chega até o fim? Vai indo. Levou a vitória. Vai fogo. E agora lá vem. Nós temos um nado de defesa, nós temos o Great Wheel. Atenção, vai fogo. E a ponta de defesa que vem com esse nado é a que vem na ponta de defesa do nosso Shadow Thunder. A ponta de ataque é baseada na ponta que vem com o Royal Flying Dragon. É essa mesma ponta, só que transparente. E a ponta de equilíbrio é a mesma do Super Whisker. Então a gente está enfrentando a defesa, a ponta que vem junto com ele. E atenção, Great Wheel, não. Vitória Shadow Thunder. 3, 2, 1, vai fogo. Agora a gente vai colocar ele para enfrentar o Wind Striker, que tem ponta de borracha.
A ponta de borracha do Wind Striker se livra dele rapidamente. Não vai fogo. E agora, vamos enfrentar aqui o aqui o Furious. Primeira forma do Fiery Blade lá em Infinity Nado 1. Ele não era canhoto, ele era destro, mas ainda era do tipo ataque, atenção. Vem, os golpes continuam. Tá muito revirado ali no centro, inclusive das armas de Infinity Nado 7, que eu domino melhor é o arco, por causa que tem esse aqui. A versão avançada Shining Edition do arco, ela é de puxar também, e o lançamento é com um botão grandão que encaixa em cima. É um mecanismo todo diferente, enquanto o do arco avançado, ele é de cremalheira, então a gente tem essa diferença dos dois arcos. Meio que uma mistura como é que o Sérgio utiliza na série. E agora vem os ataques, revira muito, vai indo pro chão, vai sobreviver, vitória, Shadow Thunder. 2-1, vai fogo, e lembra que eu falei que eu tinha o próprio nado customizado? Pois bem, vai fogo. Eu tenho aí, eu chamo ele de Thunder Cypress. Ele é feito com um dos meus nados que veio com defeito, e das peças, eita, os dois se ejetaram pra fora. Do outro, Glittering Butterfly, que eu tirei repetido no Ranobu. 3-1, vai fogo. Agora, já que a gente falou do Glittering Butterfly, aí vai ele. 3, 2, 1, vai fogo. Ele é do tipo resistência, que é o da Cecília, atenção. Veio aí girando pra direita, quase saiu. Vai voltando lá no meio. Boas refletidas, várias vezes consecutivas. Quem é que vai sobrevivendo? Outra refletida forte. Volta a colidir com grande impacto no centro, que é que sobrevive. Os dois reviram muito. Tentam se manter de pé e chega no final. Vitória do Shadow Thunder. E pra acabar, a tropa dos LEDs tem que lutar aqui. Pegamos aqui o nosso Skylord Sovereign. Eu não lembro como é que tá a pronúncia dele na dublagem em inglês. Vai, fogo, entrou na luta. Não lembro nem que direção que ele tá. E 3, 2, 1, vai fogo, chegou. Lá vem eles. E esse foi um nado que quando eu tava chegando no final de Infinity Nado Sword, eita! Alpha Group derrubou muito o preço, ele ficou tipo R$120 nos seus últimos dias. E tome, Shadow Thunder vai voltar? Vai voltar, meu parceiro? Não voltou, terminando o serviço. E qual que é o meu veredito, gente? Nunca que Infinity Nado vai superar a Beyblade. Inclusive a gente viu até algumas arenas deles que tem encaixe de fazer Extreme Dash, que eu acho que é uma grande uma cópia. Pra mim, o grande diferencial de Infinity Nado 7, além da série ser em 3D e ter um tema muito mais sério, são as armas misturáveis e customizáveis. E agora, até a gente trazer outro Infinity Nado 7 novo aqui no canal, vai levar um tempo, porque o próximo que eu tô interessado é o Machado. E até hoje, nenhum vendedor no AliExpress colocou ele pra vender, e espero que não venha nenhum preço abusivo. Agora, se a Candide vai vender Infinity Nado 7 aqui no Brasil, eu não sei. Na última feira da Brin que eu fui, eles nem sabiam que essas armas existiam. A Candide tá completamente por fora de Infinity Nado. A gente também sabe que o Mundial de Infinity Nado 7 não envolve o Brasil, tá só a Europa e Sudoeste Asiático. Então fica aqui minha dúvida se quando é que a gente vai ter essa série aqui aparecendo por alguém, se é que vai vir. Novamente, meus amigos, pra você que quer saber mais de Infinity Nado 7, tem dublado em inglês aqui no YouTube. Aqui embaixo eu vou colocar o link de compra pra vocês também, quem tiver interessado nessas armas, conhecer eles também. E já que a gente tá falando de armas avançadas e tudo mais, se você quer uma análise completa de como é que é o arco avançado de Infinity Nado 7, tá aqui do lado junto com todas as outras armas chinesas que a gente abriu aqui no canal. Faça o X imediatamente, até a próxima.